Olá, alunos! Vamos continuar o estudo da termoquímica, agora através dos cálculos termoquímicos, onde nós já vimos até este momento a lei de Hess, o primeiro cálculo de ΔH, onde eu tenho as reações intermediárias que somadas acabam originando a reação global. Este é o significado da lei de Hess. Para calcularmos o ΔH da reação global, deveremos somar o ΔH das reações intermediárias. Nós estudamos na última aula o ΔH através das entalpias ou do calor de formação, onde eu tenho as energias individuais de cada substância, e para calcularmos o ΔH da reação, basta eu fazer a somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Ok? Aqui já foram apresentados então essas duas formas de calcular o ΔH através da lei de Hess, da entalpia de formação, e agora nós vamos estudar a energia de ligação. É o último cálculo de ΔH. A energia da ligação envolve dois aspectos importantes. O primeiro aspecto se refere à quebra de uma ligação química. Vamos supor que nós tenhamos aqui, por exemplo, uma ligação entre dois átomos de hidrogênio, através de um compartilhamento de elétrons que vocês conhecem como uma ligação covalente. Muito bem? Eu vou fazer isso aqui, pessoal. Eu vou quebrar essa ligação covalente. E ao fazer esta quebra, aí nós teremos dois átomos de hidrogênio com um par de elétrons desemparelhados, ou seja, dois átomos que estão agora sozinhos, não combinados entre si, na forma de radicais livres. Radicais livres são essas espécies de átomos que encontram-se com um par de elétrons livres, não compartilhado. E para ocorrer a quebra dessa ligação, é necessário que essa reação ela absorva calor. A quebra da ligação, portanto, é um processo chamado de endotérmico. Nesse caso, especificamente da quebra da ligação entre os átomos de hidrogênio, essa ligação ela absorve 436 kJ de energia por cada mol de ligações hidrogênio ligado a hidrogênio. Okay? Muito importante que vocês saibam que toda a quebra de uma ligação é um processo que absorve calor, ou seja, toda a quebra da ligação é um processo endotérmico. Não se esqueça disso, por favor. Muito bem, se a quebra da ligação é um processo endotérmico, então é de se esperar que o inverso, ou seja, se nós pegarmos os dois átomos de hidrogênio na forma de radicais livres, ou seja, na forma de átomos que encontram-se com um par de elétrons desemparelhados, agora eles vão se ligar e emparelhar os elétrons. Ou seja, colocando termos mais simples, né? Esse compartilhamento de elétrons caracteriza a formação da ligação. Ora, se a quebra da ligação é um processo endotérmico que absorve calor, então a formação da ligação é um processo exotérmico, ou seja, que envolve calor, energia térmica liberada quando da formação da ligação covalente. A quebra da ligação é um processo endotérmico
e a formação da ligação é um processo exotérmico. Se para quebrar absorve 436 kJ por mol, para formar libera 436 kJ por mol, certo? Então, nessa primeira parte, é importante que todos vocês saibam que a quebra da ligação é um processo, endotérmico, enquanto a formação da ligação é um processo exotérmico. Não se esqueça disso, por favor, isso é importante, tá? A quebra da ligação é um processo endotérmico e a formação da ligação é um processo exotérmico. Vamos ver um exemplo agora do cálculo do ΔH. O cálculo do ΔH da reação será realizado através da seguinte equação: somatória da energia total para quebrar todas as ligações dos reagentes mais a somatória da energia total para formar todas as ligações dos produtos formados, certo? Um detalhe importante que, dependendo dos dados do exercício, ou eu faço o exercício pela lei de Hess, ou dependendo dos dados fornecidos eu calculo o ΔH pelo calor de formação, ou se for fornecido a energia de ligação, aí o ΔH é calculado desta maneira: energia total para quebrar todas as ligações dos reagentes mais a somatória da energia total para formar todas as ligações dos produtos. Vamos ver agora um exemplo aplicando esse cálculo de ΔH. Um exemplo: dadas as energias em quilocalorias por mol referentes às ligações químicas, né? Ele deu a energia da ligação hidrogênio com flúor, 135 quilocalorias. Ele deu a energia entre as ligações dos dois átomos de hidrogênio, 104 quilocalorias, e entre dois átomos de flúor, 37 quilocalorias. Essa energia está sem o sinal positivo ou negativo, porque dependendo da circunstância ela pode quebrar ou ela pode ser formada. Quebrada ou formada, o valor numérico é o mesmo, porém para quebrar o processo endotérmico, o ΔH é positivo, e para formar o processo exotérmico, o ΔH é negativo. Aí ele pede: determine o ΔH dessa reação em quilocaloria por mol de fluoreto de hidrogênio. Quando os dados fornecidos forem energia de ligação, todos devem pegar estas substâncias aqui e transformá-las nas respectivas fórmulas estruturais, tá? Sempre respeitando o número de moléculas através do coeficiente. Mas, PC, como que eu sei como esses átomos estão ligados entre si? Eu acabei me esquecendo como a ligação covalente se estabelece, sabe? Bom, então, para a tua sorte, aqui nos dados encontram-se as ligações entre os átomos, se você se esqueceu. Então, no HF, o átomo de hidrogênio está ligado ao átomo de flúor por uma ligação covalente. Como são duas moléculas, então eu vou colocar aqui 2HF. Aqui no H2, a molécula de hidrogênio apresenta os átomos ligados também por ligação covalente simples. E o mesmo também ocorre no flúor. Agora eu vou aplicar a teoria.
Aqui do lado esquerdo eu tenho os reagentes e aqui do lado direito eu tenho os produtos da reação. E notem o seguinte detalhe: essa ligação hidrogênio com flúor, ela não está presente aqui nos produtos. O que isso quer dizer? Se essas ligações de hidrogênio e flúor não estão nos produtos, quer dizer o quê? Que elas serão quebradas. Os átomos ficam livres, se reorganizam, formando hidrogênio H2 e flúor F2. E isso vale para qualquer reação química. Eu vou sempre quebrar as ligações dos reagentes, sempre eu vou quebrar as ligações dos reagentes para obrigatoriamente formar as ligações dos produtos. Entrando na teoria que foi apresentada, a quebra da ligação é um processo endotérmico, ou seja, absorve calor para quebrar, e ao passo que a formação da ligação é um processo exotérmico, cujo ΔH é negativo. Ok? Repetindo, a quebra da ligação é um processo endotérmico cuja entalpia ela é positiva, sempre positiva do lado esquerdo dos reagentes que está quebrando, ao passo que a formação da ligação é um processo sempre exotérmico, e a reação exotérmica é caracterizada pela entalpia que é negativa. Não pode faltar a colocação desses sinais aqui, ó, tá? Agora vamos anotar os valores aqui. Para quebrar a ligação do hidrogênio com o flúor, eu vou gastar 135 quilocalorias para quebrar uma ligação. Mas como eu tenho duas ligações para quebrar, então eu tenho que multiplicar por 2 o valor dessa energia. E para formar uma ligação de hidrogênio com hidrogênio, libera 104 quilocalorias por mol. Como aqui só tem um, então não preciso multiplicar por nada. E para formar essa ligação do flúor com o flúor, libera 37 quilocalorias por mol. Antes de substituirmos esses valores na equação para calcular o ΔH, primeiro vamos obter a somatória, tá? A somatória da energia total para quebrar todas as ligações dos reagentes. Vamos calcular aqui. Fica 135 vezes 2. O valor total é mais 270 quilocalorias. E da mesma maneira, vamos calcular a somatória da energia total para formar todas as ligações dos produtos, que é 104 mais 37. Deu 141. Menos porque trata-se de formação das ligações, mais porque trata-se de quebra das ligações. Pronto. Agora que nós já obtemos a somatória da energia total para quebrar a ligação dos reagentes e a somatória para quebrar a ligação dos produtos, é só substituir na fórmula. Quando os dados fornecidos forem energias de ligação, o ΔH é calculado desta maneira: somatória da energia total para quebrar todas as ligações dos reagentes mais a somatória da energia total
para formar todas as ligações dos produtos. Ok? Essa é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular o ΔH quando os dados fornecidos forem energia de ligação. Ok? Não esquece, energia de ligação é a somatória da energia total para quebrar todas as ligações dos reagentes, mais a energia total para formar todas as ligações dos produtos. Quando fizemos o cálculo do ΔH na semana passada, através da entalpia de formação, era final menos inicial. Agora mudou, os dados são outros. Os dados agora são energia de ligação, então é outra forma de calcular o ΔH. É energia para quebrar a ligação do lado esquerdo, mais a energia total para formar as ligações do lado direito. Agora vamos encerrar o exercício. A somatória da energia total para quebrar a ligação dos reagentes é mais 270 quilocalorias. O mais da fórmula menos a soma da formação da somatória da energia total para formar a ligação dos produtos, que é menos 141, que eu vou multiplicar o sinal agora, fica mais 270, mais vezes menos, deu menos 141, e agora eu vou pegar o sinal do maior e subtrair, e 270 menos 141, deu 129. 129 quilocalorias por mol de HF? Deixa eu ver aqui na equação. Não é por mol, não. Aqui é para 2 mols de HF. Então eu tenho que tomar um cuidado muito grande, porque eu respondi o ΔH no cálculo da equação fornecida que tinha 2 mols, só que ele pediu aqui por mol de HF. Isso é um detalhe que os alunos erram com muita frequência. Calculam e se esquecem de verificar se aquilo que foi calculado é o que o exercício pediu. O exercício pediu por mol. Então, se para 2 mols o ΔH é 129 quilocalorias, por mol vai ser exatamente a metade, que é igual a 64,5 quilocalorias, agora sim, por mol de HF, certo? Muito bem. Agora nós conseguimos então finalizar o estudo da termoquímica com os cálculos de ΔH. Esse aqui é o último método para calcular o ΔH de uma reação a partir das energias de ligação, que é calculado assim: energia total para quebrar todas as ligações dos reagentes, mais a energia total para formar todas as ligações dos produtos, sendo que numa reação química, sempre as ligações dos reagentes serão quebradas, sempre a quebra da ligação processo endotérmico com ΔH positivo. Acontece que do lado direito, essas ligações serão sempre formadas e a formação da ligação sempre é um processo exotérmico cujo ΔH é negativo. Só lembrando mais uma vez a todos que o ΔH, pela lei de Hess, eu somo as equações de modo que a soma das equações forneça a equação global, e da mesma forma que eu somei as equações,
o ΔH é obtido pela soma do ΔH das reações intermediárias. E quando os dados fornecidos forem entalpia de formação, que é a energia individual para formar cada substância, aí é diferente. Aí o ΔH eu calculo pela somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Muito bem, finalizamos esse estudo e mais uma vez o meu muito obrigado a todos pela atenção e não deixem de fazer o máximo de exercícios que for possível para obter a melhor assimilação do assunto, ok? Vamos resolver agora os exercícios de sala de aula.